estão também ouvindo a longa distância. Amém? Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós uma vez mais. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Grande Deus e eterno Senhor, Criador dos céus e da terra, humildemente estamos diante de Ti mais uma vez, agradecidos ao Senhor pelo dia que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre nós, por este momento que junto com o Teu povo, com os Teus filhos, temos nos reunido para louvar e bendizer Teu santo nome, Pai. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti. Nós somos indignos, merecemos, ó Deus, é realmente o desprezo da Tua parte, por tão indigno que somos. Mas bem sabemos pela Tua palavra que o Senhor olha para esta terra através do sangue de Jesus Cristo, Teu amado Filho. E é assim que Tu nos vês limpo e purificado de toda injustiça. E nós estamos aqui agradecidos pelo perdão dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. E pedimos que a cada dia o Senhor acrescente em nós esta fé. Porque sabemos que o justo viverá da fé. Somos justificados através desta revelação, da fé do Filho de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão dos Teus mistérios, da Tua palavra. Que o Senhor a cada dia se revele a nós, que o Senhor nos dê a cada dia mais disposição para seguirmos adiante, que não fiquemos a apresentar desculpas por nossas incapacidades, mas que possamos adorar o Senhor com uma mente aberta para o Teu Espírito, aberta para a Tua palavra. E cremos que o Senhor mais uma vez vivificará nossos corpos mortais e rejuvenescerá esta disposição dentro do nosso espírito, na nossa alma, para melhor Te servir e Te seguir. No nome glorioso de Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Vamos ler a Escritura. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler em São Mateus. Aleluia. São Mateus capítulo 10, porque no capítulo, ou no culto anterior, nós lemos em Mateus 9, onde Jesus nos instrui a pedir ao dono da seara que envie ceifeiros para a seara, certo? Em continuidade, nós falamos que cada discípulo, ou cada seguidor de Jesus, se torna um semeador, porque ele é o portador da semente. E a estes, portadores da semente, da palavra, é dada então as determinações, que está em Mateus 10. Vamos ler. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem tuas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna,
desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção de sua palavra em nossos corações. Glória a Deus. Podem sentar. Muito bom a leitura, muito bom o texto, não é? Eis que o semeador saiu a semear. Você sabe, amados, no Oriente, tão incertas eram as circunstâncias e as violências, tão grande perigo ocasionavam para as pessoas, que as pessoas moravam em cidades muradas. Cada cidade tinha o seu muro. Quanto mais forte o muro, quanto mais alto e forte, né? Grosso, estendido, mais segurança tinha para aquelas pessoas. Eu andei por lugares, né, período de evangelização, onde a lavoura é presa e os animais são soltos. Onde nascemos, pelo menos eu e alguns dos irmãos aqui, a lavoura é aberta e os animais são presos, amarrados ou encercados. Mas eu passei por algumas regiões, não sei se porque eles têm muita madeira, muito mato, né, para fazer ali cercas, onde eles cercavam o terreno, plantavam dentro do terreno. E cabras, ovelhas, seja o que for, era solto. Então o cuidado não era para os animais saírem da cerca, o cuidado era para não entrarem na cerca, porque o feijão, o milho, a lavoura era toda cercada. Bom, as cidades do tempo antigo, elas tinham seus muros, e o povo morava principalmente por trás dos muros, e os lavradores saíam diariamente, eles tinham que sair pelos portais para poder trabalhar fora da cidade. Isso significa que ao sair, eles deixavam sua zona de conforto. Fora dos muros, eles estavam à mercê dos adversários, daqueles que caminhavam pelo deserto, assaltando, vilipendiando, como aquele bom samaritano encontrou uma pessoa que foi assaltada assim, à beira do caminho. Quando saíam fora dos muros para trabalharem, eles estavam expostos. Eles se desproviam da família, de seus lares, do aconchego, da zona de conforto. Isto foi o que aconteceu com o semeador. Ele deixou de lado sua zona de conforto. Assim foi Cristo. O semeador celestial saiu a semear. E para fazer isto, ele deixou seu lar seguro, cheio de paz. Ele deixou a glória que ele possuía junto ao Pai. Antes que existisse o mundo visível que conhecemos, antes do mundo existir, o semeador deixou a sua posição
no trono do universo, como governador, como dominante, recebendo ordem do seu superior, seu pai. A glória que ele tinha com o seu pai, ele deixou de lado para se tornar semeador. Ele saiu como um homem sofredor, foi tentado, saiu em solidão para semear em lágrimas, prantos, para regar a semente com seu próprio sangue, a semente da vida, oferecendo tudo isto para o mundo perdido, para o mundo ingrato, para o mundo, vamos dizer, sem noção, sem coração, sem aceitação. E da mesma forma que Jesus se desproveu de tudo isto, ele está dizendo aqui na leitura de Mateus 10, para que seus discípulos fizessem o mesmo. Vamos desprovido de tudo. Não adianta dizer, vamos arrumar aqui uma roupa extra, ou um dinheirinho para a estrada, ou uma comida, pode ser que a gente passe necessidade. Jesus disse, não. O trabalhador é digno de seu salário. Em outras palavras, se vocês vão ao campo para semear, então lá no campo vocês têm que ser provido o alimento para vocês. Veja, seus servos precisavam sair a semear da mesma forma que ele saiu, sem esperar nada em troca. Nada em troca se deve esperar, não neste mundo. A ponto de dizer, isto veio para vocês de graça. É de graça que vocês devem levar isto adiante. As pessoas não têm que pagar por isto, porque a semente, que é a palavra, para transmitir a vida de Deus, para garantir àqueles que de bom grado aceitarem a vida eterna. A vida eterna é grátis, é o dom gratuito de Deus. Amém. A vida eterna. Como pagar por algo que não tem preço? Não há preço para isso. Mas se não há preço, nunca vou poder adquirir. Esta é a lógica, não é? Se eu não posso pagar, nunca será meu. Então ele te dá isto. Então isso é feito por amor. Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é mistério que os semeadores que também participarão desse trabalho tenham os mesmos motivos para semear que Jesus teve. Se tem os mesmos motivos, terá que ter os mesmos objetivos. Terão que ser movidos pelo mesmo desejo, como co-participante desta graça, desta dádiva de Deus, que é se tornarem disseminadores desta vida, a vida do próprio Deus. E Ele poderia muito bem ter enviado outros tipos de arautos, como o sol, a lua e as estrelas, poderiam ser nossos pregadores. E tanto é que pregam também. Paulo disse, Davi disse, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que é isso se não for ministrando a este mundo a grandeza do nosso Deus? Sim. No entanto, para o agente livre, o agente de levar adiante esta ministração da vida, essa disseminação da vida, Deus passou essa incumbência para os homens. Mas primeiro de tudo, veio primeiro o seu Filho na semelhança de homem, nascido de mulher, para ser o primeiro semeador. E o semeador saiu a semear, porque esta é sua função. Se isto também torna-se nossa função, nós não podemos fazer outra coisa a não ser semear também. Amém? Amém. Aqui está, no sermão, um julgamento, no parágrafo 93 do sermão, um julgamento. O profeta, quando chama o Espírito Santo para testemunhar, né, da verdade da palavra, ele diz: agora verificamos que esta testemunha de defesa quer chamar isto a atenção, que a palavra é uma semente que um semeador semeou. Está escrito na Escritura que a palavra é uma semente.
E uma semente tem que cair. E a Escritura diz: uma caiu em solo pedregoso, e as aves do céu a levaram embora. Uma ficou sob sol bastante para formar suficientes raízes para brotar, e os espinhos e carnes a sufocaram. Porém, uma penetrou em boa terra e produziu a 100. Ele quer chamar a atenção de vocês a isso. Amém. O Espírito Santo nos chama a atenção para vermos isto. Somos boa terra ou não? Se você for uma boa terra para a semente, você será também um bom semeador. E um bom semeador significa ele terá em suas mãos ou no seu alforje o mesmo tipo de semente que Jesus saiu a semear. Porque se você tiver uma semente diferente daquela que Jesus semeou, você não é um bom semeador. Você é um mau semeador. Você estará semeando outro tipo de semente. Isso significa que se trata da palavra de Deus na nossa mente, no nosso pensamento, a menos que você livre-se dos seus pensamentos e deixe que Deus coloque em você novamente um novo esclarecimento, como você vai poder semear a genuína e pura palavra da vida se você está sempre disposto a inserir sua interpretação, seu ponto de vista? Isso não é se desprover de si mesmo, como Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha ser um semeador como eu, siga-me. Veja, quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, a semente da fé, foi ordenado que saia de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. Isso está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai, desprende de tudo, deixa tudo de lado, ou você não vai ser um bom semeador. Agora, isso está no livro de Gênesis. Já no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, quando faz referência outra vez a Abraão, diz que ele saiu sem saber para onde ia. Veja, se você observar na leitura que fizemos, foi o que Jesus disse para os seus discípulos: ide por todos os lugares, entre numa aldeia, entre numa cidade, façam isto, façam aquilo. Não deu um ponto certo para eles, nem disse: você olhe primeiro, faça um sorteio para ver se aquela cidade vai receber vocês. Ele disse: não, entre lá. Ao ministrar a palavra, você vai saber se vão aceitar ou não. Como você vai saber se uma pessoa vai rejeitar a verdade? A menos que você semeie a semente da palavra sobre esta pessoa. A fé vem pelo ouvir, mas se esta pessoa nunca ouviu, como você pode dizer se ele é semente de Deus ou não? Temos aí um mundo moribundo, um mundo caindo aos pedaços, milhares, centenas, bilhões de pessoas. Será que todos já ouviram a verdade? Será que todos já rejeitaram a verdade? Selaram com a marca da besta, uma vez que rejeitaram o selo do Espírito Santo, o selo da palavra? Como você sabe disso? Como você tem certeza disso? Alguma vez você deu exemplo da vida de Deus através de sua vida para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus amigos? Alguma vez você deixou transparecer que você está feliz, satisfeito, contente por ser um servo do Senhor, por servir ao Deus Todo-Poderoso, para que essas pessoas também comecem a te olhar? Sim, vão começar a te olhar, a admirar você, para ver se realmente você está cumprindo ou não. E se realmente você estiver cumprindo a palavra de Deus da forma correta, duas coisas vão acontecer. Uma dessas duas: ou aquela pessoa vai te rejeitar, vai rir de você, criticar você, desprezar você, rejeitar Deus que está em você, ou isto vai despertar nela um desejo de ser tão bom, tão boa quanto você também. Porque é assim que a palavra de Deus é disseminada, através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Mas você percebe que Abraão saiu sem saber para onde ia. Do mesmo modo aconteceu com Paulo. Ele recebeu uma ordem divina. Enquanto ele orava no templo em Jerusalém, Deus lhe mostrou algo. Está registrado em Atos capítulos 22. No versículo 21 diz que o que Paulo ouviu de Deus enquanto ele orava no templo foi: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe.
Em outras palavras, isso aí já está semeado, já pregaste por aí. Em Jerusalém já está tudo seminado. Foi aí mesmo que eu fui rejeitado, foi aí que eu fui desprezado. As pessoas conhecem, porém os discípulos quiseram ainda se manter ali. Não, você tem que ir para mais distante, porque outras pessoas também precisam ouvir. Paulo foi para a parte muito distante do seu lugar de nascimento. E muitas vezes é isso que temos que fazer, porque nós semeamos tanto em determinado lugar, que ficamos repetindo a mesma dose, como dizem, chove no molhado. E você percebe que as pessoas já não dão mais ênfase, que as pessoas já não querem ouvir, que as pessoas já não se dispõem a de bom grado ouvir a palavra. Então é quando você tem que ir para a parte distante, porque tem outro tipo de terreno que precisa ser semeado a palavra. Parece ser um desprezo. Isso aí daqui, não vejo mais. Ih, pastor não está mais. Ih, passa um mês que está na igreja, só viajando. Ok, vamos ficar aqui com culto todos os dias para ver se as pessoas vêm. Sempre se tem desculpa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não olhará para as nossas desculpas como nós mesmos olhamos. Nós temos que ser sinceros diante de Deus, para depois não estarmos com a cara no chão, sem saber onde colocar a nossa vergonha. Às vezes reclamamos que não podemos por causa daquele outro motivo, e Deus não aceitará essas desculpas nossas. Em um momento a desculpa é o trabalho, que não te deixa ler, que não te deixa ouvir, que não te deixa participar. Outro dia já não é o trabalho, é a falta de trabalho, porque você não tem dinheiro para vir à igreja. Enquanto estava trabalhando, porque não podia? O trabalho não deixava. Então você deveria ter sido organizado o suficiente para, enquanto estivesse trabalhando, ter guardado dinheiro para quando não tivesse trabalho você poder ir para a igreja. Qual é o teu problema hoje? Qual é a tua desculpa? O carro quebrou, está quebrado. E quando o carro está bom, por que não vem? Qual é a tua desculpa hoje? Não consigo mais ler, catarata e aquela coisa toda, e não enxergo mais nada. Por isso, a Bíblia está lá esquecida, toda empoeirada. O que aconteceu? Perdi meus óculos. Mas quando estava com os óculos, colocava os olhos em outras coisas. Mas quando tinha olhos bons para ler, estava sempre vendo outras coisas, não meditando sobre a palavra de Deus. Quando podia, quando tinha condições, não via para a igreja. Então, quando tem, por que não veio? Então, pode ter certeza de uma coisa: que o semeador, apesar de eu e você, cada um de nós sermos semeadores da palavra, mas estamos aqui com uma incumbência. Por trás de tudo isto tem um real semeador, que é o Espírito Santo, e é Ele quem baterá o pó dos pés. Não eu, não você. Ele fará isso através de nós, mas é Deus. Sim, é Deus quem enviará desprezo, quem não falará mais ao teu coração. Porque o tempo que ele falou, você levou na brincadeira, ou achou que poderia dar desculpas para Deus. Sim, isto é tão verdade. Eu não vou me adiantar aqui nesses temas, justamente para não machucar pessoas, mas o Espírito Santo pode falar ao teu coração e machucar do jeito que ele sabe machucar. Porque se eu machucar, você vai ter algo contra mim. Mas se o Espírito Santo dirigir a palavra, você ficará envergonhada diante de Deus, não diante de mim. Eu sou só um agente. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Deus, eu já estou farto de ouvir desculpa. Farto. Não sei se Deus está, mas eu já estou farto de ouvir desculpa. Então eu já não pergunto mais, já nem ligo mais, porque é as pessoas que devem se importar. Sou eu que devo agilizar a minha situação. É você que deve cuidar de si. Dizer, não, eu preciso tomar vergonha na cara e cumprir minha responsabilidade diante de Deus. Não é diante da igreja não, tá? Diante de Deus, tá? Eu que devo assumir meu compromisso diante de Deus. Porque que tipo de semeador somos nós? O que estamos semeando? Aí depois inventaremos desculpa que a igreja, que os cultos já não é mais a mesma coisa, que a igreja está fria.
Não é a igreja, é você que esfria. A igreja de Deus nunca estará fria. Não, Senhor. A palavra de Deus nunca estará uma coisa fria. Não. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema está conosco, com a pessoa, com o indivíduo que está levando as coisas na brincadeira, que outras coisas desta vida está tomando lugar em suas mentes. E é claro que em seguida você dá uma desculpa e começa depois a acreditar que essas desculpas são verdades, como se Deus fosse aceitar isto, e não vai. A Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Não é que você, como o irmão Júlio me mostrou uma foto esses dias, os camaradas semeando milho, está lá na vasilha lá, milho semeando, e na cabeça dele é melancia. Eu vou colher melancia, vou colher isso, vou colher aquilo. Não se engane, você vai colher o que você estiver plantando. Você vai colher o que estiver plantando. Não é? Todos nós somos chamados para unir-se a Cristo. Nós precisamos deixar tudo para seguir. E esse deixar tudo significa colocar Ele em primeiro lugar. Colocar Ele em primeiro lugar. Agora, o que seria colocar Ele em primeiro lugar? Ele? Quem é Ele? Quem é Ele a não ser a palavra em primeiro lugar? Velhas relações precisam ser cortadas. Planos de vidas têm que ser abandonados. Esperanças terrenas têm que ser renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão e por sacrifício, a semente deve ser semeada. A semente deve ser lançada. É só assim que se terá uma colheita, uma boa colheita, uma grande colheita. Veja o que diz a Escritura. O semeador saiu a semear. Então o Senhor Jesus Cristo veio para semear o mundo com a verdade. E durante todo o tempo, desde a queda do homem, você vai ver uma coisa: tem Satanás lançado a semente do erro. Porque assim como temos agora os semeadores de Deus, nós temos então os semeadores do diabo. Desde o tempo da queda, quando foi dada a primeira palavra aos nossos pais, o diabo então procurou semear a semente do erro. E, através de uma mentira, o diabo conseguiu ter domínio sobre os homens. Ele conseguiu dominar a mente humana. E da mesma maneira, ele trabalha hoje para subverter o reino de Deus na terra, submeter os homens ao seu poderio. E ele fala isso tentando enganar a tua mente. Então observe as desculpas que você dá para não ser o que você deve ser, não fazer o que você deve fazer. Observe se isto é uma inspiração de Deus para apresentar desculpas, ou se não é uma unção do adversário, tentando te separar daquilo que Deus tem exigido de você. Veja uma coisa, meus amigos, que o semeador, como um semeador de um mundo mais elevado, veio o Senhor Jesus Cristo lançando as sementes da verdade nesta terra. Ele, que tomou parte no conselho de Deus e morou no mais alto, íntimo santuário do Eterno, ele podia dar aos homens, só ele podia dar aos homens, os princípios da verdade. Ele disse: isto que eu ensino para vocês não é de mim mesmo, não é fruto dos meus pensamentos, não é eu comecei a pensar em algo e disse: vou dizer isso para eles porque eu achei isso muito maravilhoso. Não, ele disse: eu aprendi do meu Pai, a doutrina que eu vos ensino, o ensinamento que eu vos dou, eu aprendi do meu Pai. E desde a queda do homem, Cristo, ele tem sido o revelador da verdade para este mundo, tem manifestado a graça de Deus para as pessoas, mesmo diante da lei. E por ele foi transmitida ao homem a semente incorruptível, a semente que não se mistura, a semente que não aceita hibridação. E de acordo com as palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele fala que essa semente incorruptível é a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Amém. Veja, naquela primeira promessa que nós encontramos no livro de Gênesis, lá no Éden,
dada a humanidade caída, Cristo lançava ali a semente do Evangelho. A semente da mulher fará isto, isto, isto. Era uma promessa. Foi semeada ali já na mente humana uma promessa de redenção. Nós já explicamos isto em um tema que nós pregamos há tempos atrás sobre redenção e restauração. Bom, isso foi manifestado lá no Jardim do Éden, foi semeado ali essa semente do Evangelho. Mas a parábola do semeador, que estamos estudando, ela aplica-se especialmente ao ministério pessoal do Senhor Jesus entre os homens, quando não de forma espiritual, não de uma forma que somente através do ministério profético poderia se promulgar, se pronunciar isto. No princípio foi feito assim, e disse Deus, haja isto, e façamos o homem conforme a nossa imagem. Isso foi a inspiração que Deus deu ao seu profeta Moisés para ele transliterar para nós, vamos dizer assim, transmitir a nós os acontecimentos no passado. Mas quando se trata da parábola do semeador, Jesus está falando do seu ministério pessoal entre os homens, onde se podia ver, ouvir, apalpar, sentir o semeador num corpo humano, numa carne humana, semeando, caminhando pelos campos, com pó em seus pés, sendo desprezado e encontrando pessoas às quais ele podia apontar e dizer: você é mesmo testa dura, você é mesmo terreno comparado ao caminho, onde já se caminhou muito por ali, a terra está batida, pilada, pisada, parece pedra, não tem como nascer nada aí. E a palavra do semeador aplicava-se ao ministério pessoal de Jesus Cristo. E muitos que se encontrou com ele poderia muito bem dizer: sua cabeça é demais, sua mente é como um terreno que está possuído por ervas daninhas, e qualquer semente da palavra que cai aí, logo será semeado. E outros ele dizia: eu sei que você com bom grado diz oh glória e aleluia, e bem-aventurados os peitos que amamentaram, e olha que alegria, e olha Jesus, Filho de Deus e tudo e tal. E Jesus dizia: mas que coisa, e você não é diferente, não é diferente de um terreno pedregoso. E a semente da palavra que cai aí, você recebe com alegria, mas não tem profundidade para permanecer e se tornar uma árvore frutífera que possa produzir a 60, 30, a 100. E não é isso que acontece em nossos dias. Sim, porque o ministério do semeador continua na terra. O semeador continua semeando a palavra. E veja, é um trabalho que é feito de uma forma rápida nesse tempo do fim, porque tem aquelas pessoas que já estudaram essa mensagem há 30, 40 anos, e tem aquelas pessoas que estão crendo agora, estão pedindo batismo agora, e eles terão que dar fruto no tempo próprio. Não sei que tipo de mente é esta, ou como esta semente da palavra tem durante as eras encontrado um estágio de amadurecimento tão rápido, que enquanto alguns levam 20, 30 anos para amadurecer, terá aqueles que no momento rápido, em pouco tempo, em poucos dias, aceitarão por fé, crerão nesta verdade, mudarão de vida, receberão treinamento e cumprirão tudo que deve ser cumprido. Amém. Só Deus para fazer esse tipo de trabalho, só Deus para realizar algo assim. Então o que acontece? A Bíblia diz: a palavra de Deus é a semente. E é claro que toda semente, ela tem em si mesma um princípio germinativo, que se for colocado em terra, se houver ali luz do sol, se houver ali umidade suficiente, então ela vai brotar, ela vai ter que germinar, porque nela está contida a vida da planta. Oh, que árvore bonita, que pede árvore frondosa e linda! Mas é através da semente, quando sai pelos frutos, é através da semente que a vida dela segue adiante, que se prolifera a sua espécie, porque é na semente que está contida a vida da planta.
não é em mim, não é em você, é na palavra de Deus que está em mim e em você, porque eu não sou a semente, você não é a semente, a palavra de Deus em nós é que é a semente. Sim, senhores, do mesmo modo, a vida da palavra de Deus, Cristo diz assim, olha, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então a vida tem que estar onde? Na palavra. Se você tem a palavra, você tem a vida. Ele disse em João capítulo 5, versículo 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que essa pessoa tem? Tem vida eterna. Veja, quem ouve a palavra e crê, tem esta vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está este poder germinativo, a vida de Deus, pela qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Então aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus, porque esta vida tem que ser manifestada. Cada semente vai produzindo conforme sua espécie. Lançai a semente sob condições adequadas, plante, regue, e ela vai desenvolver sua própria vida na planta. Se você recebe na alma, pela fé, a incorruptível palavra da verdade, ela produzirá caráter e vida, a semelhança do caráter e vida de Deus. Sim, senhores, o povo de Israel, os mestres de Israel, eles não estavam disseminando a semente da palavra de Deus naquele tempo. Não estavam. A obra de Cristo como mestre da verdade estava em contraste com os ensinos dos rabinos do seu tempo. Eles estavam ensinando tradições, como nós já falamos aqui em outros cultos. Eles falavam sobre suas teorias especulatórias. Muitas vezes, aquilo que homens tinham ensinado ou escrito sobre a palavra, eles colocavam no lugar da própria palavra. Estou vos falando isto para que vocês possam compreender o que o semeador nesse tempo está encontrando quando está semeando outra vez. Porque assim como lá veio o Filho do Homem semeando a palavra, não disse o profeta que esse Filho do Homem se manifestaria outra vez antes de ser estabelecido o milênio? Sim, entre a manifestação de Filho de Deus e Filho de Davi, haveria outra vez a última parte do ministério do Filho do Homem. Como semeador, ele viria outra vez semeando a palavra, porque a palavra semente foi pisoteada durante as eras. Então era necessário que aquela palavra que permaneceu no original, a semente que permaneceu na doutrina apostólica, fosse outra vez semeada neste tempo. E essa nova semeadura é chamada de tempo da restauração de todas as coisas. É o tempo da restauração da doutrina apostólica. O que acontecia no primeiro século, na primeira era, ou no tempo de Jesus? Os rabinos estavam colocando escritos que os homens fizeram sobre a lei, pregações que eles falavam sobre a palavra, eles colocavam no lugar da própria palavra. Isto para que vocês entendam que a maioria das doutrinas que estão sendo ensinadas hoje, em nome dessa mensagem, sendo usado o nome de William Branham, uma boa porcentagem do que está sendo ensinado é o que eles pensam sobre a mensagem, é o que eles escrevem sobre esta mensagem, mas não é o que esta mensagem realmente é. É assim que as tradições tomam conta da mente das pessoas no lugar da palavra de Deus. Seus ensinos não tinham poder para refrigerar a alma, como hoje não tem. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Ele respondia aos seus interlocutores com simples: está escrito. Hoje o está escrito não é mais suficiente. Hoje o que o profeta disse não é mais suficiente. O que estava enchendo a mente vazia dessas pessoas
é o que pensa fulano sobre o que o profeta disse, o que pastor fulano está pregando sobre o que o profeta disse, como estão explicando o que ele disse. Cada um tem uma teoria, não é suficiente o que está escrito. Jesus não explicou a escritura para o diabo, só precisou citar ela. Mas aqui o que é que ele diz? Ele fala aqui sobre Billy Graham, que termina com H-A-M, ele explicou sobre isso, sobre aquilo outro, mas ele diz aqui que o outro tem 7 nomes e tudo, então esse nome ele tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Parece bêbado discutindo futebol em bares, depois que o bar já fecha, já são expulsos para fora. É claro que tem alguma coisa, mas o que é, que coisa tem ali? Qual é a tua explicação? Não me interessa a tua explicação, não adianta para mim, não interessa a tua revelação particular, eu não necessito dela, apenas fico com o que o profeta disse. Ele falou assim, então deixe o que ele falou daquele jeito, não tente explicar aquilo que ele não explicou. Aonde foi que o profeta disse que o novo nome de Deus era Brana? Aonde foi que ele disse para batizar nesse nome, a orar nesse nome, quando tem muitos doidos, malucos e endemoniados fazendo isso? Endemoniados, eu digo com todas as letras, porque é um demônio religioso que tem se apossado dessas pessoas. Primeiro o profeta disse: Deus não pôs seu nome em mim, Deus pôs seu nome em Jesus Cristo. Amém. E toda a família do céu e da terra toma este nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí querem fazer do profeta um falso profeta, um anticristo. E assim são todas as outras loucuras doutrinárias que estão apresentando. Mas a verdade de Deus eles não conseguem dar atenção, dar ouvido, porque o terreno é muito pedregoso, é muito espinheiro, é muito pisoteado, para poder ter substância ali para germinar a semente. Sim, senhores, Jesus respondia seus interlocutores com o que está escrito. Está escrito. Quando alguém lhe perguntava uma coisa, ela dizia: o que diz as Escrituras? Veja, em Lucas capítulo 4, versículo 8, ele responde assim: está escrito. Em Lucas capítulo 10, versículo 26, ele diz: como está nas Escrituras? Que diz? Como você está lendo aí? Eu leio assim, assim. Então deixe do jeito que está aí. Não interprete isto. Não ponha sua interpretação nisto, porque logo em seguida essa interpretação será na mente das pessoas, terá na mente das pessoas a mesma importância que tem a palavra. Foi assim que a Igreja Católica passou por cima de toda a Escritura, começou a pregar tradições humanas, e essas tradições da Igreja o povo católico aceita como sendo a verdade, e eles nem sequer questionam. Largam a palavra de lado, largam a Bíblia de lado. Quantos católicos você já viu que é leitor da Bíblia, conhecedor das Escrituras? Não, mas o catecismo eles compreendem muito bem, eles sabem todas as rezas. Eles rezam o texto toda sexta-feira, todo sábado, de cor e salteado durante todos os anos de sua vida, repetindo às vezes 50 e tantos Ave Maria, os mesmos 10 Pai Nosso, mesmas coisas. Mas eles não sabem nada de Bíblia. É a mesma coisa chegar para um jumento e perguntar o que é que ele entende sobre farmácia. Mesma coisa. O que é que aconteceu? A tradição tomou conta de suas mentes. Eu vejo aí muitos especialistas, e nesses pontos tem alguns que é especialista na segunda vinda, outros são especialistas no novo nome, outros são especialistas no oitavo mensageiro, outros são especialistas na tenda, outros são especialistas nisso e naquilo. Bons blasfemadores da verdade. Esta é a verdade. Bons blasfemadores da verdade, bons deturpadores do que está escrito. Em cada oportunidade, quando era despertado o interesse por um amigo ou adversário, o que fazia esses semeadores, a começar por Cristo, lançava a semente da palavra. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, Ele que é o Verbo de Deus encarnado, ele apontava sempre as Escrituras, dizendo: são elas que testificam de mim. Amém. No livro de São João, no capítulo 5, versículo 39, como foi que Jesus fez quando começaram a questionar a ele? Ele disse: elas testificam de mim.
No livro de São Lucas, no capítulo 24, versículo 27, quando Jesus teve a oportunidade de falar para os discípulos no caminho de Emaús, o que ele fez? Ele não começou a entregar novas coisas. Ele poderia ter dito: olha, realmente eu ressuscitei, eu vi coisas extraordinárias, eu preguei as almas em prisão, passei durante esses 3 dias, ele estava lá pregando para Abraão, Isaac, Jacó, falando, libertando eles do paraíso. Ou fui lá para aqueles que rejeitaram, bati no peito, dizendo: está vendo, vocês me rejeitaram. Jesus não fez nada disso, não montou nenhuma vantagem, nem falou coisas grandiosas só porque esteve fora do corpo durante 3 dias. Hoje o camarada tem um sonho, ou tem uma visão pós-morte, vamos dizer assim, e já escreve livro, já faz isso, sabe aquilo, e um escreve livro dizendo que teve uma divina revelação do céu, outro diz: não, mas eu tive uma divina revelação do inferno. Eu não entendo como é uma divina revelação do inferno. Jesus não fez nada disso. Ressuscitado, em um corpo glorificado, transformado, quando conversou com os discípulos do caminho de Emaús, o que ele fez? Olha o que está escrito nas Escrituras, olha. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Amém. Qualquer semeador que não fizer isto, que não te levar para as Escrituras, mas começar com indagações e interpretações, entenda uma coisa: este não é um bom semeador, este é um disseminador de semente da discrepância, da semente do erro. Esta é a verdade. Falaremos isso no próximo culto, se o Senhor nos permitir, porque os servos de Cristo, eles devem fazer a mesma obra em nosso tempo, como foi feito na antiguidade. As verdades vitais da palavra de Deus não podem ser substituídas por teorias e especulações humanas, por mais bem intencionadas que essas mentes sejam. Muitos professores, ministros do Evangelho, não estão mais aceitando toda a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Não, senhores. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela. E eles começam a elevar sua opinião acima da palavra. E as Escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Isto é um quadro no mundo religioso. Isto é um quadro no mundo da mensagem. Como era um quadro no tempo quando o semeador esteve na terra, quando Deus andou em 2 pés através do corpo do seu filho. Isso tem se repetido nesse tempo. E como diz o ditado por aí: quem viver, verá, não é? Eu digo: cuidado, porque talvez você nem viva para ver. Nem viva para ver. Cuidado. Paulo diz assim: quem estiver de pé, olhe, não caia. Correi a boa carreira, combater o bom combate. Não vá perder o que você tem ganho, que Deus tem te dado. Não deixe ninguém roubar a verdade que Deus tem colocado em teu coração. Amém? Vamos colocar de pé. Na próxima reunião, se o Senhor nos permitir, nós continuaremos com este tema. Grande Mestre do Universo, Deus e Eterno Pai, no nome amoroso de Jesus Cristo, teu Filho, nós te rendemos graça nesta hora pela tua verdade, pela tua palavra, pelo conhecimento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver esta verdade, a viver esta palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas negligências. Nos ajude como sermos melhores filhos teus na tua presença. Ajuda os meus irmãos e minhas irmãs, estes presentes, os que estão em seus lares, os que ouviram futuramente este culto, que todos possam ser abençoados pelo Senhor. É no nome amoroso do teu Filho Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus os guarde. Os irmãos de Cardoso Moreira, se estiverem nos ouvindo, por favor, eu gostaria de ter uma ideia sobre a agenda do irmão Iaca. Temos um irmão para visitar, para batizar nesta região, e queremos fazer em um momento que o irmão também possa estar. Né? Entre em contato conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço fraternal aos irmãos aí de Canoas, aos irmãos Viamão, melhor dizendo, aos irmãos de Minas Gerais, Contagem, Betim, Nova Contagem, Belo Horizonte, os irmãos aqui de São Paulo, do interior de São Paulo. Todos vocês recebam o nosso abraço fraternal no nome de Jesus Cristo, e até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir.